Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a vergonha de gravar stories. Gente, quando eu falo sobre gravar stories, eu sei que esse é um dos maiores desafios dos seguidores, dos clientes, principalmente. A gente vê isso sempre na agência, né? Quando a gente fala com os nossos clientes, quando a gente faz a primeira reunião, uma das primeiras coisas que eu pergunto na reunião inicial é: você grava vídeos? Você grava stories? E assim, é geral. Eu tenho vergonha. Não, eu gravo. Eu até gravo. Mas eu tenho vergonha, eu quero me desafiar. E sabe o que eu tenho percebido? Que quando se trata de gravar stories, não tem a ver com você, não tem a ver com a sua vergonha, não tem a ver com o que você pensa sobre você, tem a ver sempre com o outro. Sempre que eu converso um pouco mais com as pessoas, principalmente com os alunos, sobre a vergonha de gravar stories, o que é que as pessoas me falam? E quando a gente pensa assim, eu vou gravar stories, se eu te desse o meu celular e dissesse assim, grava stories, desse stories que você vai gravar, não tem ninguém que você conhece, você gravaria stories e gravaria tranquilo. Só que quando você pensa que você vai gravar nos seus stories, você já trava. Porque a minha mãe vai ver, porque o meu irmão vai ver, porque a minha amiga vai ver, porque o meu namorado vai ver, porque o meu crush vai ver. Então, você se trava. Por quê? Porque o problema não é com você. O problema é com a aprovação das pessoas. E a gente sempre percebe que a maioria dessa aprovação não tem a ver com você. Tem a ver com o outro. Então, esse é um dos maiores desafios. Por quê? Porque isso é uma crença limitada, limitante. Então, se é uma crença limitante, você precisa vencer para poder gravar stories. A gente tem uma aula aqui na comunidade, que essa aula, ela fala justamente sobre isso. Foi com a coach, Marta Sueli, e ela fala sobre o gravar stories, as crenças limitantes, como você vencer isso. Então, se você ainda não assistiu, você vem aqui na plataforma e você assiste essa aula, porque ela fala tudo direitinho, como você fazer para vencer essa crença limitante. É uma aula muito boa aqui da nossa comunidade. Então, se eu te perguntar, você gravaria vídeos? Algumas pessoas vão dizer que sim, outras vão dizer que não. Mas a maioria não vão ter esse pensamento. Eu falo isso porque alguns treinamentos, eu chamo as pessoas no meio do treinamento, quem já fez algum treinamento, alguma palestra minha, sabe que em todo treinamento eu faço isso. Eu disse, quem é que tem vergonha de gravar stories? Aí as pessoas que têm vergonha de gravar stories, eu digo, levanta a mão. Aí as pessoas levantam a mão. Quando as pessoas levantam a mão, eu digo, então vem aqui na frente gravar um stories comigo. Primeiro, essa pessoa, ela se desafia, porque ela vai gravar o primeiro stories dela. Além de ela gravar o primeiro stories dela, ela vai estar falando no microfone e na frente de outras pessoas. Então, ali, ela está falando, a maioria das vezes, com pessoas que não conhecem. Mas sabe o que eu percebo? Que, normalmente, quando alguém vai acompanhado de outra pessoa, de uma pessoa que ela conhece, de um amigo, ou que seja algo que ela perceba que outras pessoas vão ver, ela já trava. A maioria das pessoas que se levantam para fazer isso são pessoas que estão sozinhas. Então, mais uma vez, a gente fala sobre o medo da aprovação, né? Então, se você me perguntar, Raíza, eu quero crescer meu Instagram, eu quero vender, eu quero alavancar minhas vendas, eu quero vender mais, quero aumentar meu faturamento, mas eu não quero gravar stories. É obrigado a gravar stories? Eu vou te dizer que não. Você não é obrigado a gravar stories. Na verdade, você não é obrigado a fazer nada. Mas, se você quiser se diferenciar, se você quiser se destacar, se você quiser se diferenciar do teu concorrente, que talvez é uma dor, eu vejo muito isso, as pessoas, o meu concorrente já grava, o meu concorrente está sempre lá, o meu concorrente está aparecendo, e eu não consigo gravar, eu não consigo aparecer, isso é uma das maiores dores de vocês. Então, não é obrigado a gravar, mas se você quiser se diferenciar, se você quiser se destacar, você vai precisar gravar. A gente vê sempre isso aqui na agência. A gente tem cliente de todo tipo. Cliente que grava, cliente que não grava, cliente que participa do conteúdo, cliente que só quer que faça postagem. A gente tem todo tipo de cliente. Alguns deles estão errados? Não, nenhum deles estão errados. Eles definiram aonde eles querem chegar e quais são os objetivos deles. Percebo que as pessoas que fazem o nosso passo a passo, que fazem a nossa estratégia, que faz aquilo que a gente determina para ser feito, de fato, eles se destacam e se diferenciam de outras pessoas. A gente vê isso muito nítido nos nossos clientes. Por quê? Porque eu falo sobre os clientes. Eu falo sobre os clientes porque são pessoas que a gente acompanha diariamente, que a gente vê o desenvolvimento diariamente deles. Então, eu percebo que tem clientes que, se eles fazem aquilo, se eles gravam stories, se eles estão ali todos os dias,
eles acabam crescendo e se diferenciando mais. Então, por isso que você precisa gravar. Então, se você quiser ser só mais um na internet, não, você não precisa gravar. Você não precisa aparecer, você não precisa mostrar a sua vida pessoal, você não precisa mostrar a sua rotina, não precisa, não é obrigado. Mas você também não vai se diferenciar. Se você prefere ficar na sua zona de conforto, se você prefere ficar no que é confortável, com medo da crítica, com medo do que as pessoas vão falar, não tem problema, é uma escolha sua. Mas as consequências dessas escolhas também serão suas. Se você decide se desafiar, se você decide se desfazer da crítica, não pensar no que as pessoas estão pensando sobre você e a respeito de você, então você pode muito bem alcançar lugares altos, vender mais. Eu sempre vejo isso. A gente tem uma história de uma cliente nossa que ela não gravava stories. E quando ela começou a gravar stories, ela vendeu muito mais. Ela disse assim, as pessoas querem aquilo que eu posto. Aquilo que eu visto, aquilo que eu me mostro, elas querem. Aí começa a gravar stories. Ah, o direct bombou. Olha, só falar desse conteúdo, só falar desse assunto, de falar de determinado exame, eu já fiz venda. Então, eu nem imaginava, ia só falar de stories, ia só cumprir o roteiro, e eu não imaginava que iria fazer vendas. Então, as vendas, elas começam a acontecer naturalmente, quando a gente começa a gerar conexão, e quando a gente começa a se envolver. O que é que eu percebo? Antes de eu contar para vocês um pouco da minha história relacionada aos stories. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Quem me conhece sabe que eu não teria coragem de gravar stories nunca. Então, assim, eu nunca me imaginei gravando stories. Quando eu decidi trabalhar com marketing, eu entendi que eu precisaria gravar. E eu lembro dos meus primeiros vídeos, dos meus primeiros stories. E é totalmente diferente de hoje. Então, eu comecei gravando no carro, porque eu tinha vergonha do que as pessoas iam pensar, do que as pessoas iam falar. Eu me autocriticava demais, então eu ficava assistindo os meus vídeos e não gostava daquilo, então isso fazia com que eu parasse de gravar, com que eu gravasse agora e visse o vídeo e não gostasse, passasse 15 dias para gravar de novo. E quando eu passava 15 dias para gravar de novo, eu tinha que começar do zero. Por quê? Porque eu não criei uma rotina em relação àquilo. Eu simplesmente acostumei, então era como se fosse a primeira vez. Eu precisava gravar de novo. Até que eu entendi que a imersão só ia ter sucesso quando eu aparecesse, quando eu gravasse. Então, o que foi que eu disse? Se o sucesso do meu negócio depende de mim, e só de mim, por que é que eu não estou gravando histórias? Por que é que eu estou preocupado com o outro? Por que eu não me preocupo com as pessoas que eu vou ajudar? Com as pessoas que eu vou ajudar no negócio delas? E até a mim mesmo, o meu negócio. Então, eu entendi que eu precisava tomar o rumo, que eu precisava me desafiar, que eu precisava sair da minha zona de conforto. Quem vê a Raíssa de antes e vê a Raíssa de hoje, quem nos acompanha desde o início, que sabe como a gente gravava, e até quem me conhece antes mesmo da imersão, eu sei que tem pessoas aqui que me conhecem antes mesmo da imersão, eu era aquele tipo de pessoa que se eu pegasse o microfone, eu me tremia todinha. Eu não podia estar com o microfone na mão e o papel na outra, que o papel tremia demais. Então, por isso que é importante a gente se desafiar. Se eu não tivesse me desafiado, e eu falo desse assunto com propriedade e sei exatamente o que vocês sentem, porque eu também passei por isso. Então, quando eu falo desse assunto com propriedade, é justamente por isso. Por entender que é possível, sim. Hoje, eu dou aula tranquilo, eu gravo stories tranquilo, eu gravo vídeos tranquilo, eu gravo live, faço lives tranquilo demais. E assim, uma palestra com microfone, nunca me imaginei na vida. E hoje eu faço isso tranquilo. Claro que sempre dá, né? Aquele nervosinho de início, quando a gente vai começar, tal, quando a gente vai entrar no palco, coisa assim. É normal que a gente sinta isso, né? E é até bom que sinta isso mesmo. Então, por exemplo, agora, quando eu fui começar essa aula, eu estava nervosa, eu fiquei nervosa. Aquela sensaçãozinha assim, sabe? No coração, de dizer assim, meu Deus, vai começar mais uma aula. Mas isso para mim já é natural. Então eu entro aqui e fico tranquilo. Quando a gente começa, fica tranquilo. Mas não foi assim, nem sempre foi assim. Eu precisei me desafiar, eu precisei começar, precisei iniciar. E hoje a gente está aqui. Inclusive, só mostrar aqui para vocês. Eu estava tão nervosa antes de começar a aula que eu fui gravar o stories. E eu tive uma crise de riso, não consegui gravar. Primeiro que eu disse que eu comecei gravando stories sozinha, eu vou falar sobre isso também, quando a gente erra um stories, o que a gente faz. Mas eu comecei gravando, eu errei, eu disse que a gente vai falar um pouquinho sobre como gravar stories. Eu disse, meu Deus, a gente não vai falar um pouquinho, falar muito. Aí eu comecei a rir, tive uma crise de riso aqui,
e não comecei. Até salvei para mostrar a vocês, ó. Não sei se vai dar para vocês verem e ouvir aí o meu vexame. Isso eu estava falando aqui com a minha sócia, que ela estava na outra sala. E eu estava tentando gravar stories e não estava conseguindo. Mas isso para mim é normal. Isso aqui foi algo que aconteceu hoje. Porque eu estava aquele nervosinho de início. Então, isso é normal, isso é natural. Hoje eu ainda tenho uma dificuldade de gravar stories na frente das pessoas. Quando está no lugar e tal, que eu tenho que gravar. Mas eu gravo. Eu me desafio porque eu sei que um dia isso vai passar. Então, eu não tenho problemas de gravar na frente das pessoas. Eu não gosto. Eu prefiro quando eu estou sozinha. Quando eu estou sozinha, eu gravo e pronto. Mas é isso, né? A gente tem medo das críticas. A gente tem alunos também que chegaram aqui e disseram, mas fulana disse que eu não falo tão bem. Mas criticaram. Ontem mesmo eu gravei um Reels e uma pessoa comentou meu direct e disse assim, esse tipo de rios não combina contigo, tá muito blogueirinha. Você é uma empresária, você não tem que estar gravando vídeos assim. E se fosse em outro tempo, isso me travaria. E ontem não, ontem eu achei engraçado. Então eu até ri, brinquei com a pessoa e tudo, mas muitas vezes a gente se deixa travar pelo que o outro diz com a gente. Então a gente tem alunos também que já nos falaram que a pessoa disse que eu não gravava os tão bem, que eu não fazia prova tão bem, que eu estava muito dura quando eu estava fazendo. Então, não se preocupem com isso. Normalmente essas pessoas elas não conseguem fazer aquilo que você faz e elas tentam de parar. Então elas não conseguem gravar vídeo. Então ela vê que você está gravando vídeo, aquilo incomoda ela. Isso não é consciente. Essa pessoa não faz isso de forma consciente para te prejudicar. Isso é inconsciente, ela não consegue, ela precisa de uma defesa. E aí ela vai e te trava para que você não consiga fazer também. E nem ela sabe que está fazendo isso. Então, hoje, uma das coisas que eu não faço de forma nenhuma é criticar. A gente tem clientes que eles começam a gravar, e quando eles começam a gravar, eu sempre digo assim, tá perfeito o vídeo, é isso mesmo, parabéns. Eu sei que aquilo ali é o melhor que aquela pessoa está dando naquele momento. E eu sei também que ela vai avançar. Eu sei que aquilo é um começo, é um início. Então, sempre que você vê uma pessoa gravando stories, incentive, comente lá, bata palma, diz parabéns, é isso aí. Não vai criticar a pessoa, né? Assim como já pensa aí também, porque eu sei que talvez você já tenha feito isso, nem faz por mal. Então, quando você vem, incentiva essa pessoa, sempre que os clientes chegam, eu vejo que o vídeo ainda não está legal, que o vídeo pode melhorar, e eu digo, tá ótimo, perfeito, é isso aí, está melhorando. Porque eu sei que aquilo ali é o melhor que aquela pessoa pode dar naquele momento. E eu sei que em breve ela vai estar gravando vídeos tranquilamente. A gente tem uma cliente, uma pediatra também, que ela não tinha coragem de gravar. E ela simplesmente se desafiou, começou a gravar, saiu da sua zona de conforto, e é isso. Hoje ela tá aí toda blogueirinha, às vezes ela grava demais. Eu digo, vamos diminuir, tem muito pontinho. E é isso, gente. Gravar stories é viciante. Quem já grava, quem já tá aí tranquila, sabe o quanto é viciante, né? A gente começa gravando, começa ali com vergonha, começa com vergonha. E aí daqui a pouco a gente quer gravar tudo, a gente quer mostrar tudo, a gente virou a própria blogueira. Então, gente, sempre que eu parar aqui um pouquinho, é porque eu estou aceitando aqui as pessoas, tá? Então, vamos lá. É obrigado a aparecer? Não. Você tem que aparecer. Você tem que se preocupar com o seu cliente, se preocupar com as pessoas que você vai impactar e não com o que os outros vão pensar. Esqueça esse negócio do que os outros vão pensar com você. Hoje já existem provas, né, que as pessoas se conectam muito mais com os vídeos, muito mais com as pessoas, do que simplesmente com o produto. A gente sabe, eu sempre falo isso para vocês, quem já fez curso, quem já fez treinamento, sabe, e eu já falei várias vezes, que o Instagram não é um lugar de vender. A venda é consequência. O Instagram é um lugar de relacionamento. E se você quer vender, você precisa se relacionar. E qual a melhor forma de se relacionar se não for por vídeo? Eu acho interessante as crianças hoje, porque essas crianças, elas simplesmente chegam, pegam o celular, elas nem falam, mas elas já sabem pular um anúncio no YouTube. Quem tem criança em casa, quem tem sobrinho, quem tem filho, sabe do que eu estou falando. Elas pegam o celular, elas começam assistindo e elas não querem esperar o anúncio. E elas vão lá e pulam o anúncio e simplesmente iniciam ali aquele vídeo que eles estão assistindo, desenho, enfim. Então, a gente está nessa era, na era dos vídeos. E quem não se atualizar, vai ficar para trás. O TikTok, por exemplo. O TikTok começou a ir vídeos, vídeos, vídeos. Gente, e essas redes sociais, elas são inteligentes, porque elas sabem aquilo que você gosta, elas sabem o tipo de conteúdo que você gosta. Por isso que muitas vezes a gente entra ali no TikTok, entra ali no Reels,
E a gente passa uma hora ali, porque pensa que foi 15 minutos. Quando você vê, meu Deus, eu passei uma hora aqui. Por quê? Porque ela entende aquilo que você gosta. Então, você começa a passar e cada vez mais aparecem coisas que você gosta, vídeo que você gosta, vídeo que você curte, e aí você fica preso. Então, por que não usar isso ao nosso favor? Por que não prender os nossos clientes e trazer eles para perto? Então, usem essa ferramenta dos vídeos, gravem vídeos, reels, para que você possa trazer esse cliente para perto, para que você possa se relacionar. Principalmente para quem presta serviço, é extremamente importante que você crie essa conexão. Que você crie essa conexão com o teu cliente. Por quê? Porque ele vai criar essa confiança em você. Eu fiz uma cirurgia plástica recentemente, eu já contei essa história aqui, e eu estava na dúvida dos médicos, né? E aí eu fiquei acompanhando e tal. E eu fiz com um médico que eu não conhecia. Eu tinha certeza de outro médico que eu ia fazer e já estava tudo certo. Quando eu comecei a acompanhar esse outro médico no Instagram, que eu vi as técnicas dele, que eu vi o quanto ele era avançado, então eu disse, eu vou fazer a minha cirurgia com esse médico. E essa confiança eu construí através do Instagram, através do que ele me passou no Instagram, do que ele falava, das pacientes dele. Aí fui lá, uma paciente que marcou ele. Fui lá, entrei em contato com ela direto, falei com ela, perguntei sobre a cirurgia, como tinha sido para ela. Isso fez o quê? Criei uma confiança. E ele ganhou uma paciente. E eu já indiquei ele para outras pessoas também. E assim vai. Então, o Instagram é uma rede extremamente importante para relacionamento, para criar confiança, para criar autoridade. E não existe outra forma de criar autoridade se não for gravando vídeos, se não for aparecendo, se não for mostrando o seu rosto. Porque as pessoas elas se conectam com vídeo. Se eu coloco aqui um texto para vocês, falando tudo isso que eu estou falando, será que vocês estariam lendo? Acho que não. Alguns até sim, não posso dizer 100%, mas acho que não. Se eu estou aqui gravando um vídeo, se eu estou falando com vocês, vocês estão me vendo. Então, as pessoas se conectam com pessoas, se conectam com o jeito da pessoa, com a forma de falar, como elas falam. Isso vai gerar conexão. Por exemplo, eu e o Edgar, nós somos completamente diferentes. E eu sei que tem pessoas que se identificam mais comigo e tem pessoas que se identificam mais com ela. Tem pessoas que gostam mais do meu conteúdo, quando eu gravo, quando eu posto, a forma como eu falo. E tem pessoas que gostam mais da forma como o Edgar fala. Eu sei que tem pessoas aqui que preferem, né? Que talvez estariam dizendo assim, eita, seria bom se o Edgar estivesse aqui trazendo essa aula pra gente. Não, Raíza, e tá tudo bem, é normal. Tá tudo bem, é normal. Por que isso acontece? Isso acontece porque as pessoas geram uma conexão. Algumas pessoas se conectam comigo e algumas pessoas se conectam com ela. Então, por isso que você precisa gravar. Ah, mas a já grava, a minha concorrente já grava. Não se preocupe. Você vai ter o seu público, você vai ter as pessoas que vão se identificar com você e as pessoas que vão se identificar com ele, com ela, justamente por causa disso, porque é uma conexão. E por isso que os vídeos é importante, para gerar essa conexão entre você e o seu cliente. E você vai atrair pessoas para isso. Então, inclusive pessoas que eu sigo também, às vezes eu gosto mais de algumas pessoas, o Edson gosta mais de outras pessoas e normalmente é assim. Nunca tem a ver com, a gente nunca gosta ali da mesma pessoa. Por quê? Porque o nosso estilo é completamente diferente. Então, pessoas que eu sigo, que eu gosto, são diferentes das pessoas que ela gosta. E às vezes eles estão falando simplesmente da mesma coisa. Por isso que é importante você desafiar, por isso que é importante você sair da sua zona de conforto e realmente gravar, porque os seus clientes vão se identificar com você. E quando eles se identificam de você, eles compram de você. E aí é que acaba a briga do preço. Porque as pessoas agora não compram mais por preço. Não tem a ver com o preço. Não tem a ver com, porque em fulano é mais barato, então eu vou comprar lá. Não. Elas se conectam com você. Ainda que a sua loja seja mais cara, ainda que o que você vende seja mais caro, que o seu serviço seja mais caro, principalmente serviço, gente. Quando eu falo isso, eu falo principalmente de serviço. Porque, vê só, aqui em Garanhuns nós temos várias agências. Então, existem agências com o preço mais em conta, existem pessoas com o ticket mais alto. Então, o que é que vai fazer com que ela me escolha? A conexão, os resultados, o quanto ela vai se identificar comigo. A gente tem um cliente, eu acho que ele está até aqui. No começo eu vi, eu não estou vendo mais as carinhas, mas a gente tem um cliente que ele nos procurou, ele já vinha nos acompanhando no Instagram, e eu achei muito interessante essa história, porque ele já vinha nos acompanhando no Instagram, e ele decidiu marcar uma reunião para saber como funcionava a gestão de redes sociais, porque ele viu no final do ano um testemunho que eu dei aqui do nosso ano, quanto foi difícil no final do ano passado, e o quanto a gente cresceu esse ano
E eu chorei no vídeo, passei vexame, aquele negócio todo, sabe? Fiquei até com raiva porque postaram. Mas aquele vídeo gerou uma conexão com ele. Por quê? Porque ele viu humanidade. Então, quando a gente posta, quando a gente se mostra, isso faz o quê? Conexão. Essas pessoas são humanas, elas são gente como eu sou. Então, isso faz com que a pessoa compre de você. Então, vamos lá, né? Vamos gravar a vida. E, Raíza, mas eu não consigo gravar. Vou colocar uma pessoa que trabalha comigo para gravar, porque é melhor do que eu gravar. Não façam isso. Tomem o rumo do negócio de vocês. A pessoa que trabalha com você, ela está hoje, ela não está amanhã. E aí? E se os teus seguidores criarem conexão com essa pessoa e não com você? Quando ela sair, como é que vai ser? Quando os teus clientes chegam no teu trabalho, eles se conectam mais com a pessoa que trabalha com você do que com você. Como assim? Então, se essa pessoa sair do seu trabalho e ela montar o mesmo segmento, ela leva os teus clientes. Por quê? Porque ela se conectou com você. A tua marca não tem uma cara, ela não tem uma persona, ela não tem alguém para as pessoas se identificarem. Está sempre trocando. E empresa que troca muito a cara não gera identificação. Porque identificação é isso. É a mesma coisa dizer assim, eu criei uma amizade e todo mês eu preciso trocar dessa amizade. Então, eu construí ali, comecei a assistir os stories, fiz ali um mês de stories, fiz aquela conexão com aquela pessoa que estava assistindo, aí eu troquei. Coloquei outra pessoa para gravar stories. De novo, vai começar aquela conexão, tudo de novo, troco de novo. Então, faça você, grave você, a cara tem que ser a sua. A cara do seu negócio tem que ser a sua. Você tem que ser o blogueiro e a blogueira do seu negócio. E não outra pessoa. Não só contra os blogueiros, pelo contrário. Acho que é extremamente importante os influencers para o negócio. Mas a cara do seu negócio tem que ser você. Então, se você vai contratar um influencer, contrata para que ele possa estar falando sobre a tua marca, mostrando para outras pessoas que você não tem alcançado, mas a cara do seu negócio é você. Não deixa na mão de blogueiros, tá? Até porque blogueiro fala em toda loja, em qualquer lugar, sobre qualquer produto. E o importante é que você gere essa conexão. Certo? Então, incorpore a sua marca, crie essa conexão com o teu cliente. E apareça com transparência. As pessoas gostam de vida real. As pessoas gostam de vida real. Elas não querem mais aquele negócio que você apareça que você só aparece ali toda maquiada. Não. Elas querem vida real. Elas querem saber da sua vida, elas querem saber o que a gente falar. Você não precisa falar como fulano fala, mas eu gosto tanto da forma como fulano fala. Não. Você não precisa falar como fulano fala. Você precisa falar do seu jeito e as pessoas vão se identificar com o seu jeito. Então, seja transparente, seja você, fale das coisas que você gosta, dos seus valores, transpareça os seus valores através da sua marca. Então, você pode se mostrar acordando, não tem problema. Você pode se mostrar sem maquiagem, com maquiagem, de qualquer forma, de olheira, sem olheira, com corretivo, sem corretivo, né? As meninas aí têm uma grande dificuldade em relação a isso. Eu mesmo tenho, né? Eu estava até dizendo a Wed esses dias, meu Deus, eu estou muito viciada nesses filtros. Quando eu vou gravar sem filtro, eu não gosto do que vejo. Então, assim, a gente está nessa era em que as pessoas estão ali para só querer gravar filtro, só querer aparecer de filtro, só querer aparecer. Mas as pessoas se conectam com pessoas reais. Elas se conectam com a forma como você é. Então, muitas vezes, você não precisa aparecer ali, né? Toda prontinha. E eu não só compro os filtros, eu amo os filtros, acho sim que você deve usar. Principalmente se tem algo que não te agrada, se tem algo que você gostaria de melhorar, se tem algo que ainda te incomoda, eu não gosto disso, não gosto daquilo, então por isso que eu não gravo. Então usa mesmo os filtros. Eu te aconselho. Só que tenha cuidado com os filtros. Não usa filtros que deixem você infantil, de cachorrinho, de bichinho. Não use esses filtros, porque isso vão passar algo que não é você. Então, se você é um empresário, uma empresária, se você é um médico, se você é um dentista, seja o que for que você trabalhe, você precisa passar seriedade, você precisa passar confiança. E se você usa um filtro de cachorrinho, um filtro que bota botox, que deixa a boca enorme, que deixa o cílio enorme, que todo mundo vê que de fato você está usando o filtro, que troca todo o olho. Então isso vai passar o quê? Infantilidade. E a gente não quer passar infantilidade, a não ser que o seu nicho seja esse. De repente você tem uma loja infantil. E aí você quer aparecer com o filtro de cachorrinho, não tem problema. Tem a ver com o teu segmento. Mas, eu lá vendo uma médica de cachorrinho, de filtro de cachorrinho. Então, não funciona, certo? Então, tem até um amigo meu que usa um filtro de diabinho. Então, isso vai passar seriedade? Não vai passar seriedade. Então, o que é que você precisa fazer?
você precisa passar seriedade para o teu cliente, para que o teu cliente confie em você, entenda que a sua marca é séria e, volto a dizer, não sou contra os filtros, use mesmo, use o quanto você quiser, mas use filtros que te deixam natural. Que as pessoas não vão chegar depois lá e ver e dizer assim, era fake. Porque essa pessoa estava lá com super botox na boca, a pele perfeita, sem uma espinha, sem nada, e eu chego aqui na loja dela e ela está desse jeito. Então, usem filtros que, de fato, mostrem quem você é, a forma como você é, certo? Não usem filtros que deformem e nada disso, que realmente mostrem ali a confiabilidade que transmite a sua marca, certo? Se cuide também, então não é porque eu estou dizendo que você vai aparecer nos stories, que você quer aparecer de qualquer jeito, não, não é isso. Então, se cuide, se arrume, trazendo a sua marca, o seu brand, a sua marca pessoal. Nós vamos falar em outra aula também sobre brand, sobre marca pessoal, a importância disso. Quem assiste às minhas aulas no início, quem está aqui no início da comunidade, sabe que eu aparecia aqui de qualquer jeito. De qualquer jeito, do jeito que eu passasse o dia, é só com o pessoal que está lá dentro mesmo, já são as pessoas que me conhecem, eu vou de qualquer jeito. Não, não posso fazer isso. É a construção da minha marca, é a construção de quem eu sou, a marca pessoal, a confiança. Gente, esses dias também eu estava conversando com um amigo, que ele está aqui também. E eu estava dizendo para ele o seguinte, que infelizmente algumas coisas vendem mais do que outras. Não deveria ser assim, mas vendem. Então, se eu chego para fazer uma reunião com você, e eu chego lá com um MacBook, ou eu chego com um Samsung, qual vai impressionar mais? O MacBook? Se eu chego lá com um carro popular, ou se eu chego lá com um carrão, qual vai impressionar mais? O carrão. Se eu chego com um relógio normal, ou se eu chego com um Apple, qual vai impressionar mais? O Apple. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a construção da marca de vocês é importante. E eu não estou aqui para dizer que a gente deve se sacrificar para ter isso. Não estou falando sobre isso. O que eu estou querendo dizer para vocês é que a forma como você se apresenta traz mais confiança. Inconscientemente. Se eu chego para fazer essa reunião com você, e eu vou toda preparada no MacBook, toda arrumada, de salto, de maquiagem, quando você me vê, a sua primeira impressão é que eu sou uma pessoa que vou trazer sucesso para você. É uma pessoa que vai acrescentar no teu negócio. Se eu chego lá de rasteira, de calça jeans, de todo jeito, o que é que você vai dizer? Não sei não, viu? Isso é inconsciente, né? Talvez algumas pessoas que estejam aqui sejam contra isso que eu estou falando, mas é a verdade. Os nossos olhos gostam disso. Por isso que eu disse, trabalhe a sua marca. E quando eu falo isso, repito, não estou dizendo para você, mas eu não posso ter um Mac, então não compra um Mac. Não é o Mac que vai fazer você vender. Mas cuide da sua imagem pessoal, vai maquiada, se arruma, vai com uma roupa apropriada para aquele momento. Por quê? Porque isso vai passar confiança para o teu cliente. Isso vai passar confiança para você, principalmente. Porque quando a gente se arruma, quando a gente se sente bem, quando a gente se olha no espelho, e a gente gosta do que a gente vê, o que é que acontece? Consequentemente, a gente cria essa confiança. A gente se sente o que é empoderado, empoderada. Então, você já vai de uma forma diferente. Então, se mostre de verdade, não queira ser outra pessoa, mas se cuide também. Cuide da sua pele, cuide do seu corpo, se exercite, coma saudável, para que você realmente se sinta bem, para que realmente você transpareça isso para as pessoas. Não seja aquela pessoa negativa que está sempre falando mal, que os seus clientes chegam na loja e quando eles chegam na loja ou no seu estabelecimento, você é aquela pessoa que está para baixo, mas esse calor, mas esse dia, eita que hoje está corrida, eita que hoje o dia foi complicado, eita hoje já aconteceu tanta coisa na minha vida que tu nem sabe. Eu não sei nem como é que eu estou de pé hoje. Eu estou estressada hoje, eu não vou nem te contar. Se eu te contar a minha história, até o povo chora. Não, não seja essa pessoa. Pelo contrário, seja uma pessoa que traz uma energia boa para as pessoas que chegam ali, que conversa, que tem uma palavra de conforto. Muitas vezes o teu cliente vai chegar lá assim, para baixo, precisando de uma palavra de conforto. Seja essa pessoa que levanta, que traz esse conforto. A gente já está partindo para outro lado aqui, né? Saindo dos stories, mas faz parte também. Então, seja essa pessoa que as pessoas olham assim e dizem assim, é tão bom estar perto de fulano. Toda vez que eu chego e saio perto de fulano, eu saio diferente. Eu saio com uma paz diferente, eu saio com algo diferente, eu cheguei mal e saí bem. Seja essa pessoa que transmite isso para os seus clientes, que transmite isso nos stories, uma energia positiva, um olhar diferente sobre a vida. E se você não é essa pessoa, se você é essa pessoa que vive mal, que não está bem, que não consegue transparecer isso, procura um tratamento, né? Procura se tratar em relação a isso, faz uma terapia, mas muda isso, não se permita viver assim, né? Queira viver uma vida realmente
que você seja feliz, né? Que você seja bem, uma vida que você realmente merece. Então, isso tudo é importante também, porque a gente transparece isso através dos stories. As pessoas percebem isso através dos stories. E a gente precisa transparecer isso. Então, vamos lá. Então, Raiz, a gente falou aqui sobre stories, a gente falou sobre vergonha de gravar stories, a gente vai falar só mais um pouquinho sobre isso também. Mas, se você assistir outras aulas que a gente tem no treinamento, que a gente tem aqui na plataforma, a gente fala 10 passos para você perder a vergonha de gravar stories. Então, vai lá, anota cada um deles, faz eles direitinho. E não tenha medo de errar. Não tenha medo de gravar stories, não tenha medo de errar uma palavra, de estar gravando ali e não gostar do que vai ser visto. Só não erra quem não faz. Eu anotei essa frase aqui, coloquei aqui. Só não erra quem não faz. Eu já falei sobre ela também nas nossas aulas. Mas, se você não fizer, você não erra. Então, tá tudo bem. Se você quer ser essa pessoa que não erra, então tá tudo bem. Então, não importa se estão te chamando de blogueirinha, se estão criticando, se estão dizendo que você não tem o que fazer, que agora só quer aparecer, que agora só quer estar nos stories. Não importa. Provavelmente essas pessoas não conseguem chegar até você, não conseguem fazer o que você faz, e talvez ela até tenha um negócio grande, talvez ela esteja até mais à frente do que você, mas ela não consegue gravar. Então, se desafie mesmo, não se importe com essas pessoas. E é isso aí, eu coloquei uma frase aqui, que eu gosto muito dela. Quando você bota a cara no negócio, quando você bota a cara, não se importa, a vida te dá uma coroa. E é isso, sabe? Se desafia mesmo, não se importa o que as pessoas vão falar. Porque isso vai acontecer, é natural. Um dia você vai me dizer assim, olha, Raíssa, eu comecei a gravar stories. E quando eu comecei a gravar stories, eu tenho muita vergonha de gravar stories, eu pensei que eu não ia conseguir. Mas se soubesse a quantidade de clientes que eu consegui depois que eu gravei stories, só porque essas pessoas se conectaram comigo. Tu não tem ideia. E eu sei que, porque chegam depoimentos assim pra gente, chegam feedback no direct no WhatsApp, de pessoas que falam disso, que começaram a gravar histórias e venderam mais. E você tá aí, com vergonha, preocupado com o que os outros vão dizer. Tá deixando de faturar mais, simplesmente por causa da vergonha e do medo do que as pessoas vão pensar. Então, só você que pode pagar, a responsabilidade é sua. E eu coloquei aqui algumas diquinhas, né, que eu sempre falo em relação a isso. Eu vou falar bem rápido, porque isso já tem aqui na aula também, mas só para a gente destrinchar aqui rapidinho. Que tal parar de se importar com o que as pessoas vão pensar, se chamar de blogueirinha, blogueirinha, não se importem. Os outros, que eles falam de você, definem quem eles são e não quem você é. O seu sucesso, ele não pode depender dos outros. Não se limite por medo, vai em frente. Se tiver uma pessoa que gostou, se tiver uma pessoa que você impactou, pronto, já foi suficiente. Sabe qual é o nosso problema? É porque a gente se importa com quem não gosta. Você gravou um stories, você gravou um reels, você fez um post, e tem lá 10 pessoas que falaram bem, eita, que massa, reagiram e tal. Mas teve uma que falou que não gostou, ou que criticou, ou que disse que agora só queria ser blogueirinha. Aí o que você faz? Você se atenta ao que disse que não tinha gostado. Você coloca uma enquete. A maioria das pessoas, o que é que elas fazem? Comenta lá, tal, tal. Algumas dizem negativo. E aí, vocês gostaram? Quando eu mostrei aqui o nosso espaço, os stories, eu fiz uma enquete. E aí, vocês gostaram? Teve uma pessoa que disse que não gostou. Mas outras 1000 disseram que gostaram. Mas o que é que eu fiz? De olhar a pessoa que não tinha que gostar. E é isso que a gente faz. Quando tem uma enquete negativa, quando tem algo negativo, a gente dá mais valor ao negativo do que ao positivo. Então, para com isso. Se uma pessoa gostou, já é suficiente. Essa pessoa que gostou vai falar de você para outra pessoa, vai falar de você para outra pessoa, e vão chegar mais pessoas que vão ficar com você. E essas que não gostaram, o seu conteúdo não é para elas. O seu foco não é para elas. O seu foco é para as pessoas que estão gostando do teu conteúdo. E é esse tipo de pessoa que você tem que atrair. É para esse tipo de pessoa que você tem que falar. Então, esquece isso, certo? Então, liberte-se do seu ego. Pense sempre no seu público, no seu conteúdo. Não se importe com a sua voz, a sua maquiagem, é o que não gosta. Então, simplesmente liberta-se desse ego e comece a gravar. Comece gravando os produtos, fazendo bumerangue, aparece sua voz, depois você aparece. Mas se desafie. Não fica ali só na zona de conforto, mostrando produto, achando que as pessoas vão se conectar com você, porque você agora está gravando, falando, e as pessoas estão ouvindo sua voz, não, as pessoas querem ver o teu rosto. Teu cliente, ele gosta de olhar no olho, ele gosta de olhar para você. É a mesma coisa de eu estar falando com você e fazer uma aula assim, não tem conexão nenhuma. Eu tenho que olhar no teu olho e falar com você, para que a gente tenha conexão. Então, o teu cliente, ele gosta de olhar no olho. Então, olha no olho do teu cliente e, de fato, começa a gravar a história, certo? Mas aí você pode começar aos poucos, começa aparecendo, gravando sua voz, e aí depois você vai. Mas não se confia naquilo ali, fica só ali não, tá?
Então, comece por um local que você esteja sozinho, para que você fique confortável e você possa fazer quantas vezes for preciso. Então, quando eu comecei a gravar no carro, porque eu me senti mais à vontade, eu gravava sozinho, gravava quantas vezes fosse necessário e pronto. Se analise, veja se ficou bom, que poderia melhorar, mas não fique neurótico. As pessoas gostam de vida real. Então, se você esquecer um R, se você falou uma palavra errada, não tem problema. Posta assim mesmo, conserta ali mesmo, vida real. Eu sempre falo essa história que uma vez eu estava gravando os stories enquanto estava dirigindo e o Waze estava ligado, estava indo fazer uma visita a um cliente. E quando eu estava indo fazer essa visita a esse cliente, o Waze falou, vire à esquerda. E eu já tinha gravado, falado várias coisas legais nos stories. E o que foi que eu fiz? Ri, disse assim, ó, o Waze aqui me flopando, coloquei preto e branco, coloquei um xizinho e simplesmente continuei gravando. Então, se você esqueceu um R, se você aconteceu alguma coisa, ali mesmo o Stories conserta e faz vida real. E por incrível que pareça, esse Stories teve várias reações. O que aconteceu? O engajamento aumentou. Por quê? Porque as pessoas gostam de vida real. Então, eu já falei aqui, né? Esse analisa veja se ficou bom, mas posta e corre. Não fica ali se criticando, porque isso vai passar. Você vai evoluir. Então, já falei sobre os filtros, use filtros. E outra coisa muito importante é comece pelos conteúdos que você domina. Por exemplo, essa aula. Eu não me preparei para essa aula. Posso dizer isso a vocês, né? Com vergonha na cara, mas eu não me preparei nessa aula. Eu tive um dia extremamente corrido, eu tive um problema com a câmera, passei a tarde toda tentando resolver isso. Mas esse é um conteúdo que eu domino. Esse é um conteúdo que eu sei. Então, eu cheguei aqui, dei uma olhadinha, pincelei algumas coisas, coloquei alguns pontos que eu queria falar. E estou aqui conversando com vocês. Então, eu coloquei aqui pontos, mas quando eu vou falando, eu vou desenvolvendo o conteúdo, eu vou lembrando de outras coisas, eu vou falando de exemplos. Por quê? Porque é um conteúdo que eu domino. Além de eu ter vivido isso, eu já falei várias vezes, que eu já conversei com pessoas várias vezes, pessoas que já ouviram falar, que já conversaram comigo, e eu sempre falo as mesmas coisas, incentivo e tal. Então, é um conteúdo que eu domino. Quando você for começar a gravar stories, quando você for fazer live, quando você for fazer qualquer coisa desse tipo, não pega um conteúdo novo, que aquele conteúdo está na moda, ou porque você vai ter que estudar aquele conteúdo para poder gravar. Por quê? Porque você não vai se sentir confiante. Começa pelos conteúdos que você já domina, pelos conteúdos que você vai chegar aqui e você vai dar aula tranquilamente e você sabe que você não vai se esquecer de nada, certo? Então, começa aí pelos conteúdos que você domina e depois você vai para outros conteúdos quando você dominar a ferramenta. Por exemplo, a próxima aula que eu vou dar para vocês no começo do mês que vem, que eu já falei para vocês, que chegou agora, a gente vai falar sobre rios viral, como fazer para ter um rios viral. Inclusive, a gente tem uma cliente que ela chegou a 5 milhões de visualizações no Rio, e a gente vai estudar esse rios e eu vou mostrar para vocês o que aconteceu para que ela chegasse a essa quantidade de visualizações. E ela ganhou 7 mil seguidores só por causa desse Rios. Então, o Rios é uma ferramenta que vai trazer muitos seguidores. Então, na nossa próxima aula, eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre os Rios virais. E é um conteúdo que eu não domino 100%. É um conteúdo que eu estou aprendendo, que eu estou me capacitando para ele, eu estou fazendo testes. Essa semana eu vou postar Rios durante toda a semana, para realmente fazer testes e entender como é que tudo isso está funcionando, como é que está o algoritmo, como é que o Instagram está pensando sobre o Rios. Mas na próxima aula eu vou me capacitar para isso, vai ser totalmente diferente, porque não é uma aula que eu posso chegar aqui e eu dou aula tranquila. É uma aula que eu preciso me capacitar. Então, imagina se eu tivesse que me capacitar para essa aula, para trazer aqui para vocês, e ainda tivesse vergonha de gravar. Então, isso é muito pior. Então, quando eu me capacito, mas eu já tenho a tranquilidade, é tranquilo. Então, por isso que eu digo, comece com conteúdos que você já domina, vai ser muito mais fácil, depois você se capacita para outros conteúdos, certo? Então, não precisa improvisar. Como eu fiz aqui, você não precisa improvisar. Você pode ter um roteiro. Você pode fazer um roteiro sobre isso. Você pode dizer, ponto 1, eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre aquilo, eu vou falar, eu vou começar, vou gravar stories por stories. Nos stories eu vou falar isso, naquele stories eu vou falar isso, isso. Comece gravando. Pronto, então eu falei. Postei aquele, agora eu vou para o segundo ponto. Você não precisa sair falando várias coisas. Então, o roteiro, ele é super importante para você começar a gravar também. Certo? Seja você, não precisa imitar ninguém, eu já falei sobre isso. E fugir nunca será a melhor opção. Simplesmente comece, simplesmente vá lá, se desafie mesmo e grave aquele conteúdo. Certo? Agora vamos falar a frequência dos stories. Raíza, quanto tempo eu tenho que postar? Quantos stories eu tenho que postar? O que é que eu faço? Vê só. Eu não gosto quando os stories ficam com um monte de pontinho. Porque o teu cliente ele vai entrar lá e ele já vai chegar com preguiça. Ele não vai querer ver até o final. Quando ele ver aquele monte de pontinho, ele vai dizer, não tem nem tempo para isso. Tem nem tempo para estar vendo isso. Então, o que é que eu aconselho você? Posta aos poucos. O ideal que eu diria a você, assim, que realmente é o ideal, é se você postar a cada 30 minutos. Aí eu ia dizer assim, tá topado o negócio.
Mas eu sei que a gente não consegue, porque a gente faz outras demandas também. Apenas os criadores de conteúdo, de fato, que conseguem fazer isso. Mas a gente que tem um negócio, precisa fazer outras coisas lá, a gente não consegue fazer isso. Então, pelo menos, a cada 2 horas posta. Você precisa postar de manhã, você pode postar à tarde, precisa postar à noite. Coloca um despertador no seu celular. Cada 2 horas posta algo. Por quê? Porque o Instagram vai sempre renovando a bolinha lá do destaque. Vai estar sempre lá na frente, as pessoas vão estar sempre vendo. Então, se eu abrir aqui o meu Instagram, deixa eu abrir aqui para ver quem é que aparece. Se eu abrir aqui o meu Instagram, vai ter aqui o Instagram da KitNet. Aqui em cima. Está aparecendo para vocês. Então, eu assisto o Instagram da KitNet. Ela postou às 9 horas. Eu já assisti. O que acontece? Automaticamente ela sai daqui. Mas se ela postar agora de novo, o que é que vai acontecer? Ela vai vir para cá de novo. Então, você acaba sendo sempre lembrado pelo seu cliente. Posta a cada 2 horas. Porque, além de você estar aparecendo, estar trazendo conteúdo para ele, você vai estar sempre aparecendo. Então, o ideal mesmo seria que eu dissesse a vocês, posta a cada 30 minutos. Mas eu sei que vocês não vão conseguir. E se conseguirem, perfeito, postem mesmo. Mas, pelo menos a cada 2 horas, eu quero que vocês postem, que vocês se desafiem. É o desafio para vocês dessa semana, postar a cada 2 horas. Posta um look, posta uma frase. Eu vou passar um roteiro para vocês, que é um roteiro que a gente passa para os nossos clientes, do que postar durante o dia. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, tá? Segura aí. Então, a frequência do sol, você precisa postar todos os dias. Você não precisa postar, eu só vou postar sábado, de segunda a sexta, que é a hora que funciona. Não. No final de semana você vai postar também, porque o teu cliente não tira férias. E se você quer criar conexão, você precisa mostrar a sua saída com o seu marido, você precisa mostrar o passeio com o cachorro, você precisa mostrar a academia. Mas não é blog. Eu não sou blogueira para estar mostrando isso, mas o teu cliente quer a vida real. O teu cliente não está para comprar, ele está ali para se conectar, para se relacionar. E a venda ela vai acontecer. Então, grava mesmo, tá? Então, pensa nisso. Eu tenho clientes que digam, eu vou viajar. Então, eu vou viajar, não vou postar nada. Pelo contrário, posta a tua viagem, posta foto, mostra os lugares, as pessoas adoram isso. A tua visualização vai triplicar se tu fizer isso, se tu postar a tua saída. Quem aqui posta, diz assim, Raíza, eu me esforço tanto, eu faço conteúdo, eu posto conteúdo todos os dias, eu estou sempre ali aparecendo. Aí tem lá 300 seguidores, ou 300 visualizações, olhando ali aquilo que eu posto. Mas eu viajei. Quando eu viajei, foi para mais de 1.000 visualizações nos meus stories. Isso acontece sempre. Por quê? Mais uma vez, confirma aquilo que eu disse a vocês. As pessoas conectam com pessoas, elas querem se relacionar. Então, aproveita isso. Aproveita esses stories aí. Então, você diz, mas eu me esforço para criar conteúdo. Não se preocupa. Através do relacionamento, as pessoas vão se engajar com o teu conteúdo cada vez mais. Então, por isso que a gente tem que fazer ali dos nossos stories uma verdadeira história. Uma história da nossa vida, uma história do que a gente pensa, uma história do que a gente faz, para que as pessoas consigam se conectar com a gente. Certo? Então, é isso que eu queria falar para vocês sobre stories. Vou falar também aqui, deixa eu abrir. Vou falar aqui também para vocês, só um roteiro rapidinho para eu abrir para as perguntas, para vocês tirarem as dúvidas. Então, certo, a gente aprendeu aqui que a gente vai gravar stories, mas o que é que a gente faz para gravar stories? Eu vou falar um roteiro para vocês. Anota aí esse roteiro, pega o papel, pega a caneta, para vocês fazerem amanhã. O desafio vai ser vocês gravarem stories, certo? Vocês vão gravar stories, vocês vão se desafiar. Se você ainda não assistiu a aula lá, você vai lá abrir a aula, você vai assistir as outras aulas de gravar stories que tem aqui, para você ficar firme e conseguir gravar. Amanhã de manhã você já vai acordar com um roteiro. Então, esse roteiro que você vai fazer amanhã, você vai me marcar, para que eu possa repostar vocês lá nos stories também e possa acompanhar, claro, esse desenvolvimento de vocês, comentar e tal. Então, vai ter um roteiro, certo? A gente vai seguir um roteiro. Raíza, qual vai ser esse roteiro? Anota aí. Pega papel e caneta para você anotar. O roteiro vai ser, esse é o plano de ações. Você vai acordar. Quando você acordar, você vai gravar um stories de bom dia. Como é que pode ser esse stories? Pode ser o seu café da manhã, pode ser um cafezinho, pode ser você tomando um cafezinho, pode ser tudo isso. E eu vou fazer esse roteiro com vocês também, certo? Eu vou fazer esse roteiro com vocês também. Então, a gente vai fazer juntos. Vocês vão observando que eu vou fazendo também e vocês também vão fazendo aí, certo? Mas vai começar postando o seu café da manhã, anota aí. Assim que acordar, eu vou postar o meu café da manhã. Cafezinho e tal. Depois, o que é que você vai fazer? Você vai postar uma frase motivacional. Raíza, mas eu não sei frase motivacional. Bota lá no Google. Abre lá o Google. Deixa eu ver aqui uma que eu já vou dizer a vocês. Não é para fazer essa não, não é para fazer o que eu estou dizendo. Aí você pega, vai lá no Google.
e coloca a frase motivacional. Frase motivacional, coloquei aqui no Google. Apareceu aqui, ó, a primeira que apareceu. Ó, para vocês verem aí. Foco, motivação, dedicação e desculpa. Daqui eu crio motivação. E começam os stories e, pessoal, hoje eu quero falar para vocês sobre a importância do foco, a importância da gente ser disciplinado, da gente não deixar que os nossos meios nos impeçam de chegar onde a gente quer. Então, eu quero dizer a vocês que se vocês têm um plano, o ano acabou de começar, e eu sei que talvez você seja frustrado, porque você planejou para esse ano coisas grandes para você, e a gente já está acabando o primeiro mês e nada saiu do seu lugar. A única coisa que vai te impedir de você chegar nesse lugar é a sua disciplina. Então, seja disciplinado, faça aquilo que você se propôs. Só você pode fazer isso. Não dê desculpa a você mesmo. Então, era isso que eu queria falar com você. Você concorda comigo? Sim ou não? Pronto. Peguei lá uma frase que eu não estava nem pensando, que eu não tinha nem imaginado. E talvez você até tenha algo para falar mesmo, mas algo que eu não tinha nem imaginado. E eu fui lá olhar a primeira frase aqui do Google que tinha, criei um conteúdo e postei. Então, depois você vai postar uma frase motivacional, certo? Então, depois, você vai abordar um assunto. Por exemplo, eu poderia chegar lá nos meus stories, lá, vamos dizer assim, você acordou 8 horas, postou seu café, 9 horas você postou uma frase motivacional, 10 horas você fez uma enquete sobre um assunto. Eu poderia escolher um assunto do meu nicho, por exemplo, vergonha de gravar stories. Então, eu vou lá, começo gravando, falando sobre a vergonha de gravar stories, e eu começo falando sobre aquele conteúdo. Aí, o que é que eu boto lá uma enquete. Você tem vergonha de gravar stories? Sim ou não? Por que você acha que as pessoas têm vergonha de gravar stories? Porque elas não gostam delas, da forma como elas falam, ou porque elas têm medo da aprovação das outras pessoas. Você teria coragem de gravar... Você já gravou algum story? Sim ou não? Aí no outro, você que respondeu não. Se eu desafiasse a gravar um story de hoje, você gravaria? Sim ou não? Pronto. O que eu fiz ali? Gravei, fiz uma enquete sobre aquele meu segmento, sobre aquele meu assunto. E isso fez com que as pessoas interagissem ali no meu conteúdo, e isso vai fazer com que aumente o meu engajamento também, certo? Então, faz ali enquete sobre esse conteúdo. Quando for ali meio-dia, mais ou menos, você aborda esse conteúdo. Você não abriu as enquetes? Então, agora você aborda aí. Gente, eu fiz essas enquetes porque eu sei que isso que acontece é muito natural. Isso acontece comigo, isso acontece com os nossos clientes. As pessoas têm vergonha de gravar stories, e isso não tem a ver com elas, tem a ver com o medo que ela tem das outras pessoas. E eu vou abordar um pouco desse assunto, falar um pouco daquilo que eu falei para vocês hoje. Então, eu vou falar ali, gerar um conteúdo. Após finalizar esse conteúdo, o que é que eu vou fazer? Abrir uma caixinha de perguntas. Deixa aqui a sua dúvida sobre esse conteúdo, sobre a vergonha de gravar stories. Faz uma pergunta específica. Não abre uma caixinha de perguntas. Pergunta o que quiser. Ou faça uma pergunta. Não. Gera uma conexão antes. Gera um conteúdo. Mas ninguém responde as minhas caixinhas de perguntas. Claro. Você coloca lá uma pergunta e diz, faça uma pergunta, as pessoas não querem pensar. Eu vou fazer, elas não estão ali para vender, elas estão ali para se relacionar. Mas se você já gerou uma conexão antes, se você já falou sobre um assunto, enquanto ela estava assistindo aquilo, gerou uma dúvida nela, gerou algo que ela pensou, o que ela vai fazer? Vai comentar, porque é mais fácil. As pessoas não querem pensar. Então, eles chegam ali e simplesmente postam. E fazem a pergunta, tá? Então, vocês vão abrir essa caixinha de perguntas. E aí, vocês vão respondendo essas caixinhas de perguntas aos poucos. A cada 1 hora, a cada 30 minutos. Você não vai responder tudo de uma vez. Você vai responder aos poucos para cumprir aquele nosso propósito de estar postando sempre e estar sempre aparecendo na frente. Certo? Então, essa é a primeira coisa que vocês vão fazer. Não esqueçam de nos marcar. Então, o que é que você pode fazer? Planeja um conteúdo para o feed também, certo? Posta esse conteúdo no feed às 17h40. Posta esse conteúdo lá no feed. E, em seguida, vai para os stories, depois que você já ter respondido as caixinhas de pergunta, vai para os stories e fala mais sobre aquele conteúdo que você falou no feed, ou sobre aquela peça, sobre aquele produto. Fala como nunca antes. Mostra todas as características ali, certo? E depois, você continua respondendo as perguntas, e assim vai até o final do dia. O final do dia dá uma boa noite e pronto. O que é que você vai perceber? As suas visualizações vão aumentar. Os teus directs vão aumentar. Vendas vão acontecer. E eu quero que no final do dia você me mande um direct me falando como foi. Como foi? Como é que estão as suas visualizações hoje? Assim que terminar aqui a aula, tira um print das suas visualizações. E vê amanhã à noite como é que vai ter essa visualização. Se essa visualização não vai estar muito maior. Outra coisa também, quando você for começar o bom dia, que você for mostrar o cafezinho, uma coisa, bota uma enquete ali, no primeiro story do dia. No primeiro story do dia, bota lá uma enquete. Sim ou não, alguma coisa, porque as pessoas vão comentar isso para aumentar o seu engajamento.
Então, faz isso. Quando for no final do dia, você vai me dizer como foi o teu resultado. Se as tuas visualizações aumentaram, se os teus directs aumentaram, se você fez alguma venda. Eu quero saber o teu resultado, mas eu quero te acompanhar durante o dia também. Então, você vai me marcar enquanto estiver fazendo esse desafio. Aqui tem, deixa eu ver, acho que tinha 35 pessoas lá que eu olhei. 34 pessoas. Essas 34 pessoas que estão aqui online, eu não quero que nenhuma delas saia do desafio. Eu quero que todos vocês participem desse desafio. Ah, mas eu não vou conseguir. Ah, tá. Você vai conseguir sim. E se tiver, não conseguir, mas eu queria tanto fazer, mas eu não estou conseguindo, me ajuda. Fala comigo lá no direct, certo? Eu vou estar amanhã o dia inteiro disponível para você lá no direct, para estar ajudando, para estar comentando, para estar tirando dúvidas, para estar dizendo o que, é que a gente pode fazer para melhorar isso, certo? Então, se desafiem, eu quero muito que vocês façam isso, eu quero muito que vocês gravem esses stories, que vocês apareçam e que vocês vençam isso, que de fato está limitando vocês, certo? Então, tem mais aqui algumas coisinhas, como por exemplo, você pode mostrar, esse é o desafio de amanhã, mas nos stories você pode mostrar uma mensagem motivacional, café da manhã, você pode fazer enquetes, você pode aparecer desejando bom dia, você pode fazer um bumerangue da tua logo, da frente da placa, bumerangue seu, um bumerangue da tua equipe, você pode falar sobre os seus filhos, sobre a sua saída, sobre exercício físico, sobre o teu conteúdo, sobre os seus colaboradores trabalhando, depoimento e print de WhatsApp, os feedbacks dos seus clientes, as tuas saídas, teus recebidos, presentes. Então, sempre que você for postar também um stories, que você falar aqui sobre stories, use as tuas cores, use as tuas marcas. Quando eu vou postar um stories, eu uso sempre o laranja, porque o laranja é a minha cor, o laranja é a minha marca. Esses dias eu postei uma caixinha de perguntas no meu pessoal e eu coloquei a caixinha de perguntas laranja. E aí uma pessoa comentou, oxi, eu pensei que era da imersão. Por que ela pensou que era da imersão? Porque a cor do laranja da imersão já está nela, né? Já foi impressa essa cor laranja. Então ela olha a cor laranja e ela diz o quê? Que foi a imersão. Então, por isso que eu digo, usa as tuas cores. Se a minha cor é o laranja e o azul, eu não vou usar o preto, eu não vou usar o rosa, eu não vou usar outras cores. Eu vou usar o laranja e vou usar o azul. Para quê? Para que as pessoas gerem essa conexão e quando elas veem, elas sabem que é minha marca. Tudo isso faz parte do brand. Na próxima aula a gente vai falar sobre isso também. Então, é isso, a nossa aula de hoje sobre isso, falando sobre stories, sobre a vergonha de gravar stories, algumas estratégias. Eu quero que vocês se desafiem, que vocês façam esses desafios. E a gente fala mais sobre outros assuntos em outras aulas.